E aí, queridos, beleza? Eu espero que sim. Nessa videoaula nós falaremos sobre a crise da República Velha, ou se preferir, a crise da República Oligárquica. Mais uma vez sejam bem-vindos e bons estudos. Entre os anos de 1920 e 1930, portanto esse período de aproximadamente 10 anos, nós tivemos a crise da República Oligárquica. Vamos lembrar, queridos, que a República Oligárquica foi assim chamada porque foi uma república a serviço das oligarquias brasileiras. Que oligarquias eram essas? As oligarquias agrárias, especialmente, mas não exclusivamente, as oligarquias cafeeiras, né? Vocês se recordam que essas elites agrárias, elas criaram uma série de mecanismos políticos e sociais e culturais que davam a ela a condição de manipular a República, usar a República como instrumento dos seus interesses. Interesses, evidentemente, né? Interesses políticos e interesses sociais. Né? Esta República Oligárquica começou em 1894, vai até 1930 nas mãos da elite agrária. Não à toa, esta república também ficou conhecida como a República do Café. Melhor, a república que foi principalmente, não exclusivamente, conduzida segundo os interesses da elite cafeeira. Bom, quais são os fatores que marcaram e que caracterizaram esse período de crise dessas estruturas que sustentavam esse regime republicano atrelado aos interesses dessa elite agrária? O primeiro grande movimento, que a gente pode chamar aqui sim de crise cultural, foi justamente a Semana da Arte Moderna, a Semana de Arte Moderna de 1922. Isto é considerado, sim, um momento crítico, né? E, portanto, uma crise de um modelo cultural atrelado aos interesses dessa oligarquia agrária. Né? O interesse, portanto, dos valores e, evidentemente, os interesses dessa elite que, de certa forma, era conservadora, né? Queria manter os seus privilégios, queria manter, evidentemente, o seu status quo, e a cultura representava um pouco disso, né? Era uma expressão dos seus interesses, dos seus valores, que eram interesses, evidentemente, valores conservadores. Estamos aqui falando de uma verdadeira briga, um embate entre o que nós chamamos de cultura da época parnasiana, que é uma cultura atrelada justamente a esses valores conservadores da elite agrária, né? No parnasianismo, né? Nós falamos de uma arte pela arte. O que é uma arte pela arte? É uma arte que tem como grande finalidade a estética, né? É uma arte de contemplação, não é uma arte que, por exemplo, faz crítica socioeconômica, sociopolítica, não é uma arte engajada, né? É uma arte de contemplação, uma arte só da estética pela estética, uma arte só pela beleza da arte. Isso agradava, né, as elites, uma vez que as elites queriam descansar o seu espírito, né, através justamente dessas exposições, né, pintura, de escultura, enfim. Então não era uma arte que revelava problemas sociais e políticos, ou fazia qualquer tipo de questionamento, né, em relação a esses aspectos, né, no caso do Brasil. Era uma arte academicista, né? Quando eu falo arte academicista ou cultura academicista, é uma cultura cheia de fronteiras, de regras, né? Regras essas que eram transmitidas aos artistas, aos poetas, enfim, dentro das academias, né? Então existiam ali estruturas a serem respeitadas na pintura, na escultura e também na literatura. Então por isso que é uma arte academicista, é uma arte cheia de regras, né, de limites, portanto, aí da sua produção. E uma linguagem bastante erudita, né, uma linguagem tanto estética, né, quanto literária, calcada nos valores dessa elite. Era, portanto, uma cultura elitizada, uma cultura feita para a elite, né, escrita, pensada, né, e produzida para essa elite, e que só ela, né, portanto, tinha condição, né, de contemplação e de envolvimento, né, uma vez que é uma linguagem feita por uma elite ilustrada, uma elite, portanto, educada, né,
letrada, digamos assim. Esse parnasianismo, essa cultura, ela sofria uma série de influências de pinturas, esculturas e artes e literatura tradicional, ou seja, os caras buscavam, se inspiravam naquela arte greco-romana, naquela arte renascentista, né, naquelas artes ditas clássicas, e não tinham muito interesse em mudar. Até mesmo aí a literatura é cheia de redondilhas, né, de métricas, enfim. E isto era o que nós chamamos de ordem da época, a ordem dos valores que eram conservadores e tradicionalistas. Do outro lado, nós temos então, a partir de 1922, a chegada de um movimento de vanguarda, um movimento modernista aqui no Brasil. Vocês sabem muito bem que esse é o primeiro movimento modernista, a primeira fase do movimento modernista no Brasil, que se dá na famosa Semana de Arte Moderna. Eu não estou aqui preocupado em aprofundar essa temática, porque isso vocês estudam em literatura, né? Vocês estudam literatura e há um trabalho bastante específico, né, sobre isso, bastante até, de certa forma, profundo. Eu estou aqui buscando, através de um olhar mais histórico, num contexto de crise, explicar de que maneira essa Semana da Arte Moderna contribui para a crise justamente da República Oligárquica. Os modernistas fazem uso da pintura, da escultura, enfim, das artes, da literatura, como uma forma de crítica, né, social e política. Eles estão, portanto, são engajados, ó, politicamente, muitos deles são engajados, né, socialmente, e buscam através, aí, então, portanto, das suas manifestações culturais, de maneira geral, falar do Brasil, falar especialmente, né, das identidades brasileiras, evidentemente da cultura brasileira. Então tento resgatar, né, e até, de certa forma, promover a valorização da cultura nacional. Né? Falar do nosso folclore, falar, enfim, né, dos nossos grupos sociais, falar da desigualdade, falar da injustiça, né? Falar das nossas particularidades, das nossas especificidades, tratar um pouco do nosso umbigo. Né? E por isso é uma arte que questionava o parnasianismo. Uma vez o parnasianismo fazia uma arte pela arte, uma arte só pela questão da beleza, da estética. Né? Não era uma arte engajada, os modernistas sim. Né? Vão falar da realidade brasileira, vão tentar justamente resgatar a cultura nacional brasileira, tratar das particularidades do Brasil. Daqui nós teremos o movimento indigenista, aqui nós teremos um movimento até verde-amarelo, que é, né, um traço aí mais tarde do nacionalismo, que vai resultar numa espécie de fascismo tupiniquim, né? Então cuidado com essa questão também. Né? Então temos aí radicalismos também, né, nacionalista, né, já que se trata da identidade brasileira, e essa arte é uma arte livre de regras, né, livre de amarras, portanto, de fronteiras, de leis. Né? Então você tem uma pintura que quebra, né, as regras acadêmicas, você tem uma literatura que também quebra as regras acadêmicas. Então aqui nós temos o anti-academicismo, e claro que os parnasianistas criticavam tudo isso. Né? Uma linguagem bastante simples, uma linguagem feita justamente para o povo, para a sociedade brasileira de maneira geral, através dessa cultura, poder se identificar, poder conhecer a sua própria realidade, né? E absorver um pouco da própria cultura, né, nacional, o entendimento, né, ali das raízes do Brasil é o que importa aí. Né? Uma linguagem bastante simples, uma linguagem feita para todo mundo, não é uma linguagem erudita para uma elite. E claro, né, esse movimento da Semana da Arte Moderna vai receber uma série de influências das vanguardas europeias, né, daquilo que tinha de mais moderno na Europa, ali no final do século XIX e no século XX. Nós temos os chamados ismos, né, impressionismo, expressionismo, dadaísmo, cubismo, né, são novas estéticas, promoveram uma grande revolução na arte e na cultura europeia, e isso chega aqui no Brasil através de artistas, né, pintores, escultores e até poetas que estudaram na Europa e que trazem tudo isso aqui para o Brasil. Vejam esse confronto, né,
de uma nova estética, de novos, né, valores, claro que ainda bastante elitizados, não é todo mundo que tem acesso a isso, mas aqui nós estamos falando de uma tentativa de quebra desses valores antigos conservadores que representavam, expressavam os interesses dessa elite. Vejo que aqui é uma contestação dos tais tradicionais valores dessa, né, cultura dessa elite que mandava no Brasil. Então, aqui a gente pode identificar com uma crise cultural. Nós temos também uma crise social, e essa aqui é muito importante, né? E como entender isso? Você sabe muito bem que o Brasil viveu aí, especialmente influenciado pela Primeira Guerra Mundial, né, um desenvolvimento industrial. Na verdade, houve um crescimento industrial. Né? A palavra desenvolvimento ela é mais, digamos, mais significativa e é uma palavra mais adequada já no governo de Getúlio Vargas. Ali sim você tem um desenvolvimento industrial. A palavra correta aqui seria crescimento industrial. E por que isso, galera? Lembre-se que na Primeira Guerra Mundial, as potências europeias, grandes potências industriais, se concentram na guerra e deixam de fornecer aos países periféricos, é o caso do Brasil, os produtos industrializados. Como o Brasil não tem mais esses produtos, especialmente da Inglaterra, né, porque a Inglaterra se concentra na guerra, então nós iremos exercer o que nós chamamos de política de substituição de importação, ou, se você preferir, um sistema de industrialização de substituição de importações. Isto é, você então que não compra mais da Inglaterra, dessas potências industriais, você então começa a produzir, você vai tentar substituir aquilo que até então você, né, comprava, através de como? De produção. Lógico, a indústria brasileira é uma indústria com baixa tecnologia, né? Então aqui as indústrias que vão desenvolver basicamente a indústria têxtil, uma qualidade bastante inferior à indústria têxtil moderna da Inglaterra, a indústria de alimentos, são essas indústrias que vão crescer aqui no Brasil. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse desenvolvimento, aliás, esse crescimento industrial vai produzir o quê? Vai produzir uma classe, né, industrial. E vocês sabem que essa classe industrial é uma classe burguesa. Então a burguesia, a indústria se desenvolve dentro das cidades, então é uma burguesia urbana. Não podemos aqui esquecer que existem várias burguesias, a burguesia comercial, a burguesia industrial, essas duas são geralmente burguesias urbanas, mas tem também a burguesia agrária, que são os grandes latifundiários, não deixam de representar uma certa burguesia, né, donos das propriedades rurais. Nós estamos falando do crescimento e o desenvolvimento de uma burguesia urbana ligada à indústria, ligada ao comércio, e que naquela época, como vocês bem sabem, por conta das estruturas manipuladoras ou monopolistas dessas oligarquias agrárias, não tinham acesso ali ao poder político, né? O poder político estava nas mãos da burguesia agrária, da elite agrária. Então é uma classe social que ainda não tinha representatividade política, né? E que vai começar a desejar, então, cada vez mais participar da política, né, se envolver na política e ter ali os seus representantes que defendem os seus interesses, que são interesses mais modernos, que são interesses, né, ligados a essa vida mais urbana, industrial e comercial. Então, cuidado. É uma classe social que começa a desejar um espaço maior no Brasil, especialmente num espaço de representatividade política. Além disso, nós temos aí, né, o crescimento das cidades em função de crescimento industrial e o surgimento, aliás, surgimento não, mas o desenvolvimento e o crescimento da classe média urbana. Que classe é essa? É a classe dos profissionais liberais especialmente. Nós estamos falando de médico, dentista, advogado, são os profissionais liberais, e até vamos pensar aí de comerciantes, que vão ali viver nas cidades e que vão, né, prestar serviços a essa comunidade urbana. É uma classe social que também vai crescer nessa época e que cada vez mais vai querer representatividade, cada vez mais vai querer, né, envolvimento político, num período em que a política era controlada pelas oligarquias agrárias. Vejam, nós estamos aqui falando de demandas de novas classes, nós estamos falando de anseios de classes sociais que até então não eram tão significativas e tão importantes e que agora começam a crescer e começam a exigir participação. Tá? Entendo o que nós estamos falando aqui. Tá? E, como você já sabe, a burguesia industrial, a burguesia empresarial, que é essa classe que vai começar a crescer, vai querer cada vez mais representatividade, e o operariado. Porque se você tem um crescimento industrial, quem trabalha nas indústrias são os operários. E esses operários também vão começar, né,
à medida que ganham importância dentro das cidades, ali nos centros urbanos e nas indústrias, vão começar a exigir cada vez mais participação também política e social, principalmente quando começam a perceber que sofrem grandes explorações dentro das indústrias e das fábricas. Não se esqueçam que as condições de trabalho dos operariados no começo do século XX no Brasil não eram tão diferentes daquelas encontradas na Inglaterra no final do século XVIII e no século XIX. Quer dizer, nós estamos falando de um processo de industrialização, de um crescimento industrial e que, vocês sabem muito bem, enriquecem aí, portanto, a burguesia e que vão, né, explorar, esses burgueses vão explorar esses trabalhadores. Então você tem baixos salários, né? Por quê? Porque se ganha justamente com a mais-valia, o mais-valor, né? É aquilo que você não paga para o trabalhador, que é o lucro do patrão. Então você tem baixos salários, por quê? Porque quanto menos você paga para o trabalhador, mais você que é dono da empresa ganha. Você tem muitas horas de trabalho, os caras trabalhavam 15, 16 horas por dia com salário miserável. Então vejo que as condições são muito parecidas com aquelas que a gente encontrava na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial e na segunda Revolução Industrial na Europa. E os caras não tinham nenhum direito, né? Não existiam os direitos trabalhistas, né? 13º, fundo de garantia, direito a férias e tudo mais. Isso não existia, né, no Brasil. Isso vai começar a aparecer no século XIX lá na Europa, depois de muitas lutas, movimento sindicalista, movimento ludista, movimento cartista, enfim, é que os caras na Europa vão começar a conquistar alguns direitos. No Brasil, um país ainda agrário, agroexportador, essas leis trabalhistas estavam muito longe, né, de serem justamente adquiridas por esses trabalhadores. Mas isso vai começar a aparecer como uma pauta, como parte da grande agenda desses trabalhadores. E é nesse sentido que a gente fala aqui das revoltas trabalhistas. Os trabalhadores que sofriam, então, exploração nas fábricas, nas indústrias, vão começar a protestar. Mas o protesto ele não vai ser aqui desprovidos de ideais, né, políticos. Nós temos, sim, um movimento de ideologias aqui no Brasil. Vejam que as revoltas que explodem através de greves e protestos aqui no Brasil, especialmente nas grandes cidades, né, especialmente em São Paulo, né, o maior centro industrial do Brasil, elas vão ganhar características políticas e ideológicas. Nós temos aqui o movimento anarquista crescendo junto às classes trabalhadoras, os operários. Esse anarquismo ele foi importado especialmente da Itália, lembrando que aqui nós recebemos muitos italianos na época, justamente da crise da mão de obra escrava, né? Vocês se lembram, na época eles vieram para cá, especialmente para as fazendas de café, né? E fugiam lá das guerras civis, da unificação, e lá já havia esse movimento, já era muito forte, né, essa ideologia anarquista. Então são esses italianos especialmente que vindo para cá e trabalhando em fábricas e indústrias, especialmente o pessoal do norte ali, né, da Itália, uma região mais envolvida industrializada, trazem consigo não só essa experiência nas indústrias italianas, mas principalmente trazem também esses ideais revolucionários, é o caso do anarquismo. Né? Vocês sabem que o anarquismo prega o fim do capitalismo, mas não necessariamente é igual ao socialismo. Né? Existem diferenças entre socialistas e anarquistas, vocês sabem muito bem disso. Nós temos também um movimento socialista entrando nessa luta de trabalhadores. No Brasil, vejo que tem um caráter ideológico bastante radical aqui. O PCB, Partido Comunista Brasileiro, vai nascer em 1922, né? Vai virar o Partidão mais tarde, enfim. E é um movimento socialista que não é exatamente anarquista, mas vejam o que eles têm, né, de semelhança. Ambos lutam contra a exploração capitalista. Tá? E você tem também os anarco-sindicalistas, né, que são aqueles que vão criar uma espécie de simbiose entre o movimento sindical, que é um movimento bastante organizado, e o movimento anarquista. Então, anarco-sindicalismo. Né? É um tanto quanto estranho, né? Porque o anarquismo prega o fim de todas as formas de controle e instituições de controle. E os sindicalistas, eles são bastante organizados, né? Existe uma organização, existe uma série de regras, os anarquistas são contra, né, as regras. Mas é uma espécie de simbiose, de fusão entre anarquistas e sindicalistas, que aconteceu não só no Brasil, mas também uma característica que a gente encontra na Itália. E os sindicalistas, que não são exatamente
os anarquistas e nem os socialistas, né? Mas que de certa forma simpatizam com esses movimentos mais radicais, são todos esses movimentos de trabalhadores. Vejam como existe uma certa complexidade ideológica aí. Esses operários e trabalhadores aí, definidos em várias correntes de esquerda, né, e muitas delas revolucionárias, não todas, né, a sindicalista não é revolucionária, né, é reformista do capitalismo, vão promover a famosa greve geral de 1917. Essa moçada greve geral foi a primeira greve geral da história do Brasil. No ano de 1917, não, no ano de 2017, portanto 100 anos depois, nós tivemos a segunda greve geral na história do Brasil. Aconteceu há pouco tempo, né? Nós estamos em 2021, pouco tempo. 2017, rolou uma outra greve geral. Por que eu destaquei a expressão greve geral? Porque aqui não é uma greve de uma categoria de trabalhadores, é uma greve que envolve todos os trabalhadores, o que, de certa maneira, caracteriza uma certa consciência de classe e não de categoria. Então não é uma revolta somente dos operários da indústria têxtil, só dos operários da indústria, né, de alimentos. Deu para entender? Não é só uma revolta dos metalúrgicos, é uma revolta geral, o que acaba caracterizando um movimento de classe, não um movimento somente de um grupo de trabalhadores. É um movimento, de certa forma, espontâneo, começa em São Paulo, o movimento vai se espalhando, né, vai para Minas Gerais, em cidades que ainda, aliás, que possuíam indústria, chega no Rio de Janeiro e até chega em um movimento no Rio Grande do Sul. Então é um movimento bastante amplo, uma greve geral, meio que espontânea, né, conduzida por esses grupos aí sociais e políticos, e que agita muito as grandes capitais, as grandes cidades brasileiras. É um momento de crise social? Por que é crise social? Porque esses caras estão lutando por direitos, esses caras estão lutando, né, por mais participação na sociedade brasileira, mais representatividade na sociedade brasileira, assim como a classe média, assim como também a burguesia, a moçada industrial. Então são classes sociais que até então não tinham importância e representatividade no Brasil e que agora vão começar a demandar essa representatividade, essa participação, negando, portanto, né, esse poder absoluto, de certa forma, absoluto no sentido de monopólio, né, das elites agrárias em relação à República Brasileira, né? Lembra-se que a República era oligárquica e as oligarquias eram rurais. Então são novas classes que vão ganhando cada vez mais força, representatividade e influência no Brasil e que vão procurar o seu lugar ao sol, tá? Bom, além disso, nós temos uma crise política, essa bastante interessante, que vai terminar com a famosa Revolução de 1930, conduzida, liderada pelo tal Getúlio Vargas. Né? E aí começa a Vargas, termina a República oligárquica, a República Velha, é a Primeira República. Bom, como é que a gente entende essa crise política? Né? Começa com o movimento tenentista. Cuidado com o movimento tenentista, prezados estudantes. O que foi o movimento tenentista? Para a gente entender o movimento tenentista, a gente tem que entender quem são esses caras, os tenentes. Os tenentes são jovens oficiais de baixa patente. Então nós estamos falando de uma patente militar. Né? No caso, uma patente do Exército, das Forças Armadas, né? Brasil aí, Marinha e Exército, né? A aeronáutica ainda estava começando, né? a nascer. Sim, já tinha uma aeronáutica, mas ainda, né, muito incipiente. Mas estamos falando de daqueles jovens, né, de baixa patente. Por que jovens de baixa patente? Né? Porque os mais velhos, né, dentro do Exército, fazem carreira e adquirem outras patentes, vão subindo. Né? Então são jovens oficiais, aquele cara que acabou de entrar no Exército, vira um tenente, né, é jovem, e aí, como você sabe, o jovem é um tanto quanto rebelde, tem um pouco disso aqui. Né? Esses tenentes passaram a defender de uma maneira bastante ainda, digamos, como posso dizer, superficial, uma moralização da política. Tá? Eles diziam que o Brasil era um país governado por uma elite agrária que manipulava as eleições, que fraudava as eleições. Eles não estão mentindo, né? A gente sabe da política do café com leite, a política dos governadores, especialmente do coronelismo, e a gente sabe que de fato as eleições eram manipuladas e fraudadas, né? Voto de cabresto. Então esses caras estão propondo uma moralização política no Brasil. Isso significa o quê? Lutavam contra
justamente, né, a política corrupta das oligarquias, né, com esses instrumentos de manipulação eleitoral, e lutavam, portanto, por uma política mais honesta, né, portanto, lutavam contra, portanto, essas ideias corruptas, né, e manipuladoras dessas elites agrárias. Então esses caras tentavam, de certa forma, moralizar a política, contrariando toda a estrutura oligárquica no Brasil republicano desse período. Defendiam nesse sentido da moralização o voto secreto. Para eles, o voto aberto e não secreto é o que possibilitava justamente as manipulações eleitorais. Nós sabemos que isso não é mentira, né? Por quê? Porque se você sabe que o sujeito pode votar e você pode saber em quem ele votou, você pode manipular os votos. Você sabe que isso acontecia, que é o chamado voto de cabresto, que permitia, de certa forma, o curral eleitoral e tudo mais, o clientelismo, que a gente já estudou. Então, o voto secreto é um instrumento, é um mecanismo, né, do sistema eleitoral que digamos, não evitaria por completo, mas diminuiria, né, o controle e a manipulação dos votos. Então, é um instrumento dessa luta por uma moralização política. Esses caras defendiam também a ideia de que os militares, especialmente os tenentes, né, do exército, seriam os únicos que teriam a capacidade de salvar o Brasil, né, salvar a sociedade brasileira, né, dessas elites corruptas, né, desse sistema, né, fraudulento, né. Então tem um caráter salvacionista aqui. Sabe que essa ideia existe até hoje, né? Muitos militares acham que só eles são capazes de salvar o Brasil, né? Mas salvar de quem, né? Salvar dessas elites civis. Vejam que o movimento ele é militar. Portanto, eles vão acusar os civis de serem corruptos. Vão acusar os civis de manipularem as eleições e, portanto, né, serem aí os grandes corruptos do Brasil. Como se os militares não pratiquem, né, atos de corrupção, né? A gente sabe que isso não é uma especificidade, uma particularidade dos civis, mas aqui eles vão falar, olha, nós militares nós somos honestos, né? E conosco o Brasil terá ordem, o Brasil com o movimento positivista terá o progresso, né? São tecnicistas e esses caras acreditam nessa tese da ordem e através da ciência o Brasil iria se desenvolver, através da industrialização, teríamos o progresso, isso se daria através deles, né? Eles são honestos e os civis são corruptos, né? Vamos eliminar a corrupção com o governo militar, vamos salvar o Brasil. Esse salvacionismo é algo que vai permanecer na história militar até hoje, né? E aí você tem um movimento também de classe média. Por que é um movimento de classe média, queridos? Porque esses tenentes eram filhos de classe média, né? Eram filhos ali de profissionais liberais das cidades que mandavam, então, né, seus filhos ali para os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. E como não tinham dinheiro ali para pagar os cursos das faculdades, eles colocavam os seus filhos aí nas Forças Armadas para receber uma grana, porque era pago, né, o trabalho, né, militar, e para custear um pouco dessas faculdades, né, dessa vida fora, especialmente do interior do Brasil. Então o movimento de classe média, porque os tenentes são, em sua maioria, né, filhos da classe média. E, portanto, vejam, aqui nós estamos falando também de um movimento de classe média, mas um movimento que buscava também representatividade, né? Porque a classe média não tinha representatividade política. As eleições eram manipuladas e a favor sempre das oligarquias agrárias. Então a classe média até votava, mas não tinha, né, o seu voto, digamos, computado, né? Por quê? Porque era manipulado em favor das elites agrárias. Então é um movimento também de classe média, mas o cuidado você tem que ter. Vai ser um movimento de classe média, porque os tenentes são, em sua maioria, da classe média, filhos da classe média, mas vai ser um movimento elitista. Por que é um movimento elitista? Do ponto de vista político é elitista, do ponto de vista social é de classe média. Então cuidado, olha, que eu vou falar de novo. É um movimento tenentista, é um movimento de classe média, porque os tenentes são filhos da classe média, mas do ponto de vista político é um movimento elitista. Por que é um movimento elitista, professor? Porque esses militares se acham os únicos capazes de salvar o Brasil e resolver os problemas nacionais. Eles não, portanto, querem a participação do povo, né? E muito menos, quando eu falo povo,
da sociedade civil. Então, tem essa ideia, né, de que só eles, e sozinhos, sem envolvimento das classes civis e populares, poderiam salvar o Brasil. Vejam que é um movimento, portanto, né, de elite politicamente, não querem a participação popular. Anota isso para não esquecer. E esses caras faziam crítica também à elite militar. Vejo que também há uma questão aqui de briga dentro das Forças Armadas e do Exército. Isso aqui é uma coisa bastante pesada, pessoal. Por quê? Porque esses tenentes criticam a hierarquia militar. E você sabe que se tem uma coisa extremamente importante, poderosa, né, inquestionável no Exército, é a hierarquia, né? Não se questiona a hierarquia e patentes militares, né? Vocês sabem disso. Tanto é que quando alguém questiona isso, isso causa moçada crise, e no caso do Brasil, rolou até golpe de 1964, né? Essa quebra da hierarquia militar. Esse é um negócio bastante importante para os militares. E esses tenentes que eram de baixa patente criticavam a elite, ou seja, os generais, os comandantes. Por quê? Porque diziam que esses generais, esses comandantes, eram extremamente conservadores, não queriam, portanto, mudanças, como esses tenentes queriam, né? E eram absolutamente alinhados, esses comandantes, essa elite, às oligarquias. Então, na verdade, essa elite militar, essas altas patentes, estavam, né, de certa forma, alinhados à política oligárquica, né, alinhados a essa elite civil. Né? Então, eles também precisam, né, cair. Veja, eles também precisam sair, porque eles fazem parte desse governo republicano corrupto, né, e manipulador. Então, esses tenentes também criticavam a hierarquia e propunham então uma quebra dessa hierarquia. Isso é um negócio bastante complicado nas Forças Armadas. Tá? Bom, vamos lá. Nós tivemos no Brasil basicamente 3 grandes revoltas tenentistas. Vocês já sabem quais são os ideais, quais são os valores, quais são as ideias, mas a gente não pode esquecer que os valores, essas ideias são bastante superficiais, né? Os caras não tinham um projeto político muito bem organizado e definido. O que eles fariam quando chegassem ao poder? Ah, vamos lutar contra a corrupção. Isso é bastante vazio, bastante vago. Isso é importante. Não havia, moçada, uma agenda detalhada, organizada, bem planejada para governar o Brasil. Eles não tinham. Eles tinham a ideia de lutar contra a corrupção, a ideia de salvacionismo, a ideia, né, de um governo digamos, né, ilibado e tudo mais, né? Mas não tinha um projeto político bem acabado. Isso é importante, porque mais tarde esses tenentes terão que se unir a um projeto político organizado. De quem? A gente vai falar, o Getúlio Vargas. Tá? Os tenentes vão apoiar Getúlio Vargas. Outra parte de tenentes, né, vão mais tarde participar de movimentos de extrema-direita, né, de uma espécie de fascismo tupiniquim. Quer dizer, eles vão procurar uma certa identidade ideológica e um projeto de nação, e isso vai causar até uma certa divisão entre esses tenentes. Tá? A primeira mostrada da revolta tenentista é a revolta chamada dos 18 do Forte de Copacabana. Isso aconteceu no Rio de Janeiro em 1922. Imediatamente, portanto, após, né, as eleições presidenciais que elegeram o Arthur Bernardes. Essas eleições, como todas as outras, foram manipuladas, né, o voto de cabresto e tudo mais, e isso, você sabe, né, é algo que irritava muitos tenentes. Os tenentes resolveram, então, se revoltar. Esse movimento é um movimento que acontece justamente no Forte de Copacabana, portanto, era um forte que ficava ali na praia de Copacabana. Alguns tenentes, no primeiro momento, se levantaram contra o Arthur Bernardes e contra essa política corrupta. Isso não aconteceu só no Forte de Copacabana, aconteceu também em outras áreas do Brasil, mas especialmente o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Mas a maioria dos tenentes desiste do movimento, e no final quem continua o movimento até o fim são 18 tenentes que pegam em armas, saem ali do Forte de Copacabana, que inclusive foi cercado pelo Exército Nacional, né, inclusive com aviões e tudo mais nessa época. Olha que incrível. E os 18 tenentes saem, né, do Forte de Copacabana
com armas e de peito aberto para enfrentar o exército brasileiro, que era muito maior. Aí tem tiroteio, aí no final dos 18 só 2 sobreviveram. E esses 2 que sobreviveram vão participar de outros movimentos tenentistas em seguida. Tem uma presença aqui do 19º rebelde, digamos assim, que é um civil. Então são 18 militares, e um cara no meio do caminho falou: o que vocês estão fazendo? A gente está aqui enfrentando o governo corrupto tal, né, no Brasil. Beleza, então eu tô junto. Um cara aqui, esse cara aqui não é um tenente, os demais estão fardados, né? E aqui tem um civil aqui, né? Olha que coisa interessante, o cara entrou no meio. Falei, uma hora também acabou morrendo. Bom, essa é a primeira manifestação prática, portanto, das revoltas tenentistas, do movimento tenentista. Em seguida nós tivemos uma manifestação, essa aqui muito maior e muito mais forte do que a primeira, que é a dita Revolução Paulista de 1924, revolução que não tem nada, mas foi um movimento que aconteceu na capital, né, de São Paulo, a própria cidade de São Paulo, o centro, guarnições ali do exército brasileiro, se levantam, se rebelam, tenentes, obviamente. E ali você tem paiol de armas, os caras tinham, vejam aí, os caras tinham mais condição bélica de enfrentar o governo oligárquico. Na época, era o Arthur Bernardes, ele manda tropas, os caras cercam São Paulo, temos tiroteio, inclusive vários bairros paulistas foram bombardeados, né, gente civil ali, população civil morre também, né, bairro do Brás e outros mais. Os tenentes são cercados ali no centro de São Paulo e, percebendo que seriam derrotados, eles acabam, então, fugindo, inclusive, né, e vão participar de uma outra revolta tenentista. Essa vai acontecer no sul do Brasil e vai se espalhar por todo o território brasileiro. Né? Então esses caras, percebendo que não tinham como vencer o governo, acabam fugindo. Né? Não todos conseguem fugir, mas ali os grandes líderes fogem, vão para Paraná, e depois vão para o Rio Grande do Sul, vão se unir a um outro movimento, e esse é o mais importante de todos os movimentos aqui de tenentes. Esse movimento é a famosa Coluna Prestes, que é um movimento também tenentista. Presta atenção na Coluna Prestes. Ela vai de 1924 até 1927. Esse movimento foi liderado por Luiz Carlos Prestes e por isso foi chamado de Coluna Prestes. Tá? Mas é um movimento moçada tenentista. Bom, esse movimento é um movimento que começa no Rio Grande do Sul, que vai receber apoio dos tenentes ali de São Paulo, que acabaram, né, fugindo depois da derrota de 24. Vejo inclusive a data. Né? E esses caras vão fazer uma guerra de movimento. Eles vão sair do Rio Grande do Sul armados e vão percorrer 11 estados brasileiros. Né? Vão caminhar pelo interior do Brasil, vão percorrer cerca de 25 mil quilômetros. Vocês estão vendo um mapinha aqui. Então é uma guerra de movimentos, os caras vão se deslocando, né, vão entrando então pelo interior do Brasil, e são conduzidos nada mais nada menos pelo famoso Luiz Carlos Prestes. Eu sei que você já conhece Luiz Carlos Prestes, mas você lembra Luiz Carlos Prestes como um comunista, né? Um cara que vai participar da extrema esquerda no Brasil, não sei se é extrema esquerda, mas vai participar, mostrado, de uma esquerda socialista aqui no Brasil, mas isso depois. Nessa época ele não era socialista ainda, né? Ele vai se envolver com o socialismo, né? O Luiz Carlos Prestes era um tenente, assim como outros aqui, ficou conhecido como Cavaleiro da Esperança. Por quê? Porque a ideia desse movimento era combater as oligarquias em vários estados brasileiros. Eles acreditavam que chegariam no interior do Brasil e conseguiriam mobilizar, né, as classes populares contra as oligarquias. Então era um movimento de mobilização das classes populares. É claro que eles sabiam que sozinhos eles não iam conseguir fazer uma revolução no Brasil e derrubar as oligarquias. Eles tinham que, de certa forma, insuflar as massas. Tá? De forma que essas massas, se juntando aos tenentes, fariam a revolução, fariam esse grande movimento para derrubar o sistema oligárquico.
Por isso que eles viajaram para várias regiões do Brasil. E onde chegaram foram muito bem recebidos pelas classes populares, mas não conseguiram destas o engajamento que precisavam para o movimento maior. Eles não tiveram esse sucesso. Né? Passavam pelas pequenas cidades, onde o coronelismo era muito forte, no interior do Brasil, mas não conseguiam uma mobilização, um movimento ali significativo dessas classes populares que estavam presas, né, e ancoradas ali, enraizadas nesse conservadorismo, nessa exploração, nessa repressão das oligarquias. Né? Então eles não tiveram sucesso, né? Denunciavam as injustiças sociais, as injustiças políticas. Há quem diga que esses caras inclusive chegaram a ter um projeto educacional para o Brasil, enfim, até democrático, acreditem, enfim. Né? Os tenentes não eram todos iguais, os movimentos tenentistas não eram todos iguais, eles tinham algumas particularidades. Né? Bom, o movimento ele não tem sucesso, ele não consegue insuflar as massas e promover uma grande revolução no Brasil, mas foi um movimento muito interessante. Imagina você caminhar 25 mil quilômetros. Né? Eles não perderam nenhuma batalha quando tiveram que enfrentar as tropas do governo, mas também não venceram, né? Porque acabavam se deslocando, acabavam saindo e se movimentando. Não foram derrotados militarmente, mas também não foram vencedores nem politicamente nem socialmente. Né? Um movimento bastante interessante que, como você sabe, digamos, ainda era carente de uma agenda política, uma organização política, um planejamento maior, e é por isso que eles vão começar aqui a perceber que vão precisar se unir a partidos políticos, vão ter que se unir a movimentos, né, políticos no Brasil, e vão ter que se envolver, então, em algo mais influente, algo mais efetivo. Tá? Por quê? Porque sozinhos eles não conseguem fazer nada. Por isso que eu digo, né, é um movimento elitista, mas esses caras vão precisar se unir a outras forças no Brasil para poder ter esse tal, entre aspas, sonho realizado. Né? No final, esse movimento faz um alto exílio, né? Eles não são derrotados, mas eles então saem do Brasil, vão fazer um exílio na Bolívia, principalmente alguns vão para a Argentina, outros vão para a Bolívia. Luiz Carlos Prestes na Bolívia. Foi na Bolívia que o Luiz Carlos Prestes entrou em contato com as ideias marxistas, depois ele vai viajar para a União Soviética, vai conhecer a Olga Benário, volta para o Brasil, vai ter intentora comunista, mas isso é assunto para as próximas aulas. Em seguida nós faremos a Revolução de 1930, que fecha justamente a tal República Velha e dá início então a uma outra república. Essa república é liderada e conduzida primeiramente por nada mais nada menos do que Getúlio Dornelles Vargas. Bom, fechando a República Oligárquica e a República, portanto, Velha, ou Primeira República, nós temos a Revolução de 1930. Assim chamada, né, Revolução, nós sabemos que esse movimento não foi uma revolução. Tá? Nós não temos aí grandes estruturais mudanças. Teremos algumas mudanças políticas, sem dúvida nenhuma. Uma delas é o fim da república feita somente para as oligarquias agrárias. Né? Teremos uma mudança e um rearranjo político, mas não podemos dizer que isso foi uma revolução. O Brasil nunca teve uma revolução, né? Como aconteceu na Revolução Francesa, Revolução Industrial, grandes mudanças nunca aconteceram no Brasil. A gente mantém ainda um grande traço conservador de muitas e velhas estruturas, inclusive muitas delas coloniais. Tá? Como é que a gente entende a dita Revolução de 30? Bom, queridos, primeira coisa, nós temos que entender que o Brasil sofre um impacto, assim como outras nações do mundo, da famosa crise financeira internacional de 1929. Todo mundo sabe que essa crise foi uma crise do capitalismo, especialmente de um modelo do capitalismo, que é o modelo liberal econômico. Ela começa nos Estados Unidos, com o crack da Bolsa de Nova York, né, em Wall Street, em 1929, e ela tem, então, uma repercussão no mundo inteiro. Por quê? O único país que não sofre é a União Soviética, que é socialista. Todos os países capitalistas, que eram mais ou menos dependentes da economia norte-americana, que era o epicentro do capitalismo no mundo, sofreram impactos dessa crise, inclusive o Brasil. Vamos lembrar que o Brasil era um país absolutamente dependente de uma economia agroexportadora, especialmente do café, e o maior consumidor do café brasileiro era justamente o Big Mac, né, os Estados Unidos. Quando os norte-americanos quebram, quando os Estados Unidos quebram, né, quando os caras então se afundam, eles deixam de comprar nosso café, eles também vão acabar, né, renacionalizando, né,
os capitais que investiram aqui no Brasil, o dinheiro que eles investiram no Brasil, vão tirar dinheiro do Brasil, não vão comprar o nosso café, e isso causa impacto, evidentemente, na economia brasileira, uma economia dependente dessa mercadoria, que agora não será mais comprada pelos Estados Unidos. Bom, isso vai gerar um problema aqui no Brasil. Temos uma crise da economia cafeeira. E está aqui, então, portanto, um dos pilares dessa Revolução de 1930. Desculpa, mas vocês já sabem que nós temos já um momento de crise, né? De crise cultural, de crise social, de crise política, e isso desemboca na Revolução de 30. Quer dizer, não é só uma questão da crise econômica cafeeira que vai, vamos saber, explicar a Revolução de 1930. A Revolução de 1930 é o desfecho, né, de um caldeirão de problemas. Você tem problema econômico, somado ao problema político, ao problema social, né, a novas demandas, enfim, interesses, né, no Brasil, que a gente já comentou, e que aqui, então, né, transborda. Tá? A crise da economia, então, cafeeira, vai ser o estopim para a quebra do acordo da política do café com leite. Todo mundo aqui se lembra como funcionava, basicamente, a política do café com leite, né? Ora o presidente era um paulista, ora o presidente era um mineiro, né? Então, se o presidente fosse mineiro, ele já então meio que preparava, né, o poder para o outro presidente que seria paulista. Então os caras faziam as cartas eram bem marcadas no Brasil, essa alternância, né? Era ali um acordo político entre as oligarquias mineira e paulista, também evidentemente carioca, enfim, que sempre deixava ali o poder presidencial nas mãos ou de mineiros ou de paulistas. Por que a quebra do acordo, né? Porque aqui, nessa época, vamos lá, em 1930, nós tivemos eleições, bem nessa época de crise. E lembre-se que quem governava o Brasil nessa época era um cara chamado Washington Luiz. O Washington Luiz era paulista, ele era do Partido Republicano Paulista, que era o mais poderoso partido do Brasil, partido das oligarquias agrárias de São Paulo, que era a oligarquia mais rica do Brasil, ligada ao café. O Washington Luiz, como era presidente do Brasil nas eleições de 1930 e era paulista, ele devia indicar quem? O mineiro, beleza? Mas ao invés de indicar um mineiro, ele indica um paulista. E por que ele indica um paulista? Para garantir as práticas de proteção ao café. Você sabe muito bem, né? Crise econômica, crise cafeeira, a principal região que sofre com essa crise é São Paulo. Então, para defender as suas oligarquias, ele vai indicar um paulista, porque um paulista teria muito mais compromisso e atenção às questões cafeeiras, especialmente na região de São Paulo, do que um outro presidente que fosse Minas Gerais. Minas Gerais também tem café. Mas peraí, moçada, tem leite, tem outras coisas, né? São Paulo precisava, segundo Washington Luiz, de um presidente ainda paulista. Então ele quebra esse acordo. Quer dizer, você imagina, né? O candidato mineiro estava pronto para sentar no poder, e aí Washington Luiz frustra o sujeito, né? Um balde de água fria. Indica um paulista. Que paulista é esse? A gente vai começar a discutir. Quem é o paulista indicado para as eleições de 1930 pelo presidente do Brasil, que era paulista? É o Júlio Prestes. Para quem não sabe, o Júlio Prestes era de Itapetininga, cidade aqui do interior de São Paulo. Inclusive o pessoal de Itapetininga não gosta muito, né, do Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas vai puxar o tapete do Júlio Prestes. Não confundir Júlio Prestes com Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes é aquele cara tenente lá, né, o Cavaleiro da Luz, enfim, da Esperança, né, na época da Coluna Prestes, que mais tarde vai virar, evidentemente, socialista e vai continuar participando aí da política nacional, né, com bastante envolvimento. O Júlio Prestes é um candidato paulista, das oligarquias, e é de Itapetininga, não esquece disso. E o Washington Luiz, então, quebra o acordo indicando paulista e não indicando mineiro. Isso vai gerar um problema. Nas eleições de 1930, então, o PRM, Partido Republicano Mineiro, tinha indicado o Antônio Carlos. E o Antônio Carlos era para ser, por indicação inclusive dos próprios paulistas, o próximo presidente, mas o Washington Luiz rasga o acordo e indica um paulista e não Antônio Carlos. Imagina a frustração do Antônio Carlos. O Antônio Carlos fica puto e fala assim, bom, então agora é guerra, vamos fazer guerra com os paulistas. O PRM, que é o partido do Antônio Carlos, vai buscar alianças no interior do Brasil, em outras regiões do Brasil, para tentar derrotar o paulista Júlio Prestes agora.
Então o acordo acabou, tá? Agora é pancadaria, né? Que vença aquele que conseguir fraudar mais as eleições, né? Porque você sabe como é que funcionava nessa época a política do café com leite. Minto, a política aqui dos coronéis, né? O coronelismo. O PRM vai buscar apoio no PD, Partido Democrata ou Democrático, que é uma dissidência do PRP, é um adversário do PRP em São Paulo. Tá? O PRP é o principal partido, tem uma dissidência, aquela galera que se opunha ao PRP em São Paulo, que é o PD, que vai ser alinhado e aliado do PRM. Nós temos também o Partido Republicano Gaúcho, o PRG, e aí é que entra Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era gaúcho, tá? Era gaúcho, militar, inclusive de formação militar, é aí que entra Getúlio. E nós temos o Partido Republicano da Paraíba, o PRPB. Esse partido também vai se unir ao PRM, formando o que a gente chama de Aliança Liberal. Essa aliança é uma aliança de vários estados, de vários partidos e forças políticas contra o PRP, né, que rasgou, então, portanto, o acordo. Olha que curioso. A Aliança Liberal, para enfrentar o Júlio Prestes, vai justamente indicar Getúlio Vargas. O aluno fala, professor, mas por que não vai indicar o Antônio Carlos, né, que era do PRM? Porque o Antônio Carlos não era um cara que tinha tanto carisma, que tinha tanta habilidade política para participar com eficiência e com condição de ganhar uma eleição. Né? Então não era um cara de palanque. Aí os caras precisavam de um sujeito de palanque. Tá? Muito embora as eleições fossem fraudadas, precisava de um cara que, de certa forma, né, conseguisse envolver a sociedade brasileira no seu discurso, enfim, nas suas narrativas. E o cara que tinha um bom discurso, uma boa oratória, tinha presença ali, né, de palco e tudo mais, era o Getúlio Vargas. Então os caras escolheram um sujeito que tinha mais habilidade política, né, que era o gaúcho, que vai ser, então, o cara da Aliança Liberal. As eleições ocorrem, você tem fraude dos dois lados, né? Então a ideia é quem frauda mais. Quem tem o maior colégio eleitoral era São Paulo, mas a Aliança Liberal manipulava as eleições em outros estados. Mesmo assim, São Paulo era muito grande, né? E aí São Paulo, no final, ganha as eleições. Getúlio Vargas é derrotado, a Aliança Liberal é derrotada. Vejam bem, quem vence é Júlio Prestes. As eleições ocorreram em 1930, em 1º de maio. Tá? Veja que é diferente de hoje, né? As eleições acontecem no final do ano, em outubro, e o presidente assume em 1º de janeiro. Na época, era um nosso maluco, né? As eleições eram em maio e o cara só assumia no final do ano. Fala a memória, novembro. Então, olha o tempo, tem um interregno aí, né? Intervalo até o cara assumir. E esse intervalo é um negócio complicado, né? Porque esse intervalo, quem que fica no poder? Ainda o presidente anterior, no caso Washington Luiz, mas já sabendo que ele não seria presidente. É um momento de vazio meio que de poder, meio de instabilidade. Então põe logo o cara, né? Bom, o Júlio Prestes vence as eleições, e aí ele vai só assumir no final do ano, ele faz uma viagem para os Estados Unidos, já para costurar aliança com os Estados Unidos, aquela coisa toda. E no Brasil, adivinha, hein? Tem uma galera que não aceita a derrota. O Getúlio Vargas era um cara que, para confrontar a política das oligarquias paulistas, vai defender o voto secreto, significa que aqui, teoricamente, ele está defendendo, muito embora eles utilizassem da manipulação eleitoral, das fraudes eleitorais, eles têm um discurso, né, um discurso anticorrupção, né, um discurso de uma eleição mais honesta, digamos assim. Ele falava de voto secreto, né, para ver se atraía, então, a classe média e tudo mais do seu lado. Mas sabe quem que ele vai atrair com essa ideia de voto secreto, né? Ele vai atrair os tenentes. Então os tenentes aqui vão abraçar o Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas, não todos os tenentes, evidentemente, mas vão abraçar Getúlio Vargas porque Getúlio Vargas representa aquele que luta, portanto, contra aí as tais oligarquias, especialmente a mais poderosa, que é a oligarquia paulista. A gente sabe, com bastante cuidado, que não são todos os tenentes que vão abraçar Getúlio Vargas. Por quê? Porque Getúlio Vargas também fazia parte do sistema. O que ele está fazendo agora é ter que enfrentar a oligarquia paulista com um discurso que fosse contrário, né, ao discurso tradicional. Tá? Então isso aí não passa, né, de um grande discurso para atrair classe média e próprios tenentes. A gente vai ver que o Getúlio Vargas vai fazer grandes mudanças no Brasil, né? Ele vai quebrar essa estrutura oligárquica. Mas ele era da velha estrutura, não esquece disso. E o Getúlio Vargas, desde o começo, falava já em leis trabalhistas para atrair os trabalhadores, especialmente os operários que já protestavam antes. Então veja como um cara inteligente. Voto secreto para atrair tenente,
leis trabalhistas para atrair os moçados operariados. São demandas que crescem no Brasil, de grupos sociais e políticos, que Getúlio Vargas consegue perceber. Então ele faz um discurso para atrair essa galera para o seu lado. Tá? Então presta atenção. Em 1930, então, o Júlio Prestes vence. Aqui vocês estão vendo imagens da época de campanha, né, panfletos, enfim, cartazes. Veja aí do lado esquerdo, alistai-vos e votai. Olha o português como é que era, né? Em Getúlio Vargas e João Pessoa, cuidado. João Pessoa era o vice, né, candidato à presidência do Getúlio Vargas. Ele era da Paraíba, tá? Para presidente e para vice-presidente da República. E olha do lado direito aí também, né? Você tem pelo Brasil tudo, Aliança Liberal, enfim, né? Aí toda a campanha da Aliança Liberal que foi derrotada. E aí, queridos, aqui um trecho de um jornal da época falando do assassinato do presidente João Pessoa. Então olha o que vai acontecer, galera. Por que presidente João Pessoa? Porque na época os governadores dos estados eram chamados de presidente dos estados. Então cuidado, quando ele coloca presidente aí, ele não está falando presidente, né, do Brasil, né? Ele está falando aí de presidente de estado, que é a mesma coisa que governador, tudo bem? Quem foi assassinado? João Pessoa, que era presidente da Paraíba, portanto era o governador da Paraíba, e era o vice-candidato à presidência de Getúlio Vargas. Ele foi assassinado. Isso aí, galera, esse fato, o assassinato de João Pessoa, é o estopim da Revolução de 30. Eu não disse que é o motivo, mas é o estopim. Vamos lá. Por que estopim? O cara foi assassinado em 26 de julho, veja a data. Ainda o Júlio Prestes não havia assumido a presidência, né? Só no final do ano. Quem era o presidente? Era o Washington Luiz e o Júlio Prestes estava nos Estados Unidos. João Pessoa foi assassinado. Adivinha? O que os aliados de João Pessoa vão dizer? Que quem mandou matar o João Pessoa foram os paulistas do PRP. Vou repetir. Os aliados de João Pessoa, de Getúlio Vargas, vão acusar o PRP, que venceu as eleições, de terem assassinado ou mandado, né, matar o João Pessoa. Professor, foi isso mesmo? Não, foi uma questão passional, uma questão ali, sabe, de relação amorosa e tudo mais, que levou ao assassinato. Porém, o que importa é a narrativa, né? Os adversários do PRP vão usar, então, essa morte para, então, começar um grande movimento para golpear aqueles que foram eleitos do PRP e assumir o poder. É só o estopim, é o pretexto, é a justificativa. E aí nós temos o movimento Moçada Militar. Por que eu falo que é um movimento militar? Porque são os tenentes. Lembre-se que os tenentes defendiam a moralização da política nacional contra as tais oligarquias e seus instrumentos de corrupção e manipulação eleitoral. E que, neste momento, em grande medida, apoiam Getúlio Vargas. E apoiam a Aliança Liberal. Tá? Discurso de voto secreto, moralização da política e tudo mais. Então, olha que coisa curiosa. Morte de João Pessoa, pretexto para uma revolta contra as oligarquias paulistas, e essas revoltas são, em grande medida, conduzidas de novo pelos tenentes. Você tem uma revolta no Rio Grande do Sul, liderado pelo tenente Góes Monteiro. Então começa ali o Góes Monteiro a liderar um exército de tenentes que marcha até o Rio de Janeiro para derrubar o presidente. Em Minas Gerais tem também revolta tenentista, que também se organiza com armas e também marcha para o Rio de Janeiro. Então todos vão, né, convergir para o Rio de Janeiro. E temos também nos estados do Norte e Nordeste, especialmente o tenente Juarez Távora, que também organiza então lá os tenentes e também marcha para o Rio de Janeiro. Então você tem vários, né, ali várias colunas militares que têm como objetivo, através das armas, tá? Eu vejo por isso é golpe, né? Não pode chamar de revolução, mas é golpe militar, derrubar então o presidente na época, que é o Washington Luiz, ainda é o Washington Luiz. Júlio Prestes foi eleito, mas não assumiu, e moçada, assumir a presidência do Brasil através da violência. Isso, moçada, é golpe militar, tá? Não esquece. Forças gaúchas e mineiras entraram na capital. Lembre-se, quem estava aí, moçada, no meio do caminho era Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas aí representa a liderança política de um movimento militar. Getúlio Vargas era militar, não esqueçam disso, né? E é o cara, né, que nessa época representava toda essa oposição
ao PRP, mas ele era um militar de formação, mas um político gaúcho. Então ele vai com essa galera, né, com essa onda militar até o Rio de Janeiro, e em 3 de novembro de 1930, o movimento chega no Rio de Janeiro, depõe o Washington Luiz, e o Júlio Prestes não teve nem oportunidade de assumir a presidência. Né? Quando ele chega, já não tinha mais governo para ele. Né? Ele não tinha mais condição de assumir o poder, porque Getúlio Vargas vai assumir. Por isso que o pessoal de Itapetininga não gosta de Getúlio Vargas, né, cara? Mas enfim, vamos lá. Vocês estão vendo imagens, né, dos gaúchos amarrando seus cavalos no obelisco do Rio de Janeiro, antes da construção, né, do Cristo Redentor, esse monumento. O monumento mais importante no Rio de Janeiro era, mostrado, o obelisco. Tá? Então tá aí os gaúchos, tá, ali tomando um símbolo do Rio de Janeiro. E aqui vocês estão vendo o Getúlio Vargas fardado, então esquece que o moçada aqui ele é um militar, representando esses tenentes e essas oligarquias dissidentes, essas oligarquias periféricas que não eram, moçada, aquelas mais poderosas, na tomada de poder em 3 de novembro de 1930. É assim que se dá a Revolução de 30, através de um golpe militar, com a liderança de Getúlio Vargas, e assim que acaba, portanto, a República Velha e a República Oligárquica. Daqui para frente, a gente vai falar da famosa Era Vargas, vamos falar dos governos de Getúlio Vargas. Mas isso a gente faz no próximo encontro. Mais uma vez, galera, muito obrigado pela atenção, até a próxima.